Bom dia, gente querida. Que bom estar com vocês mais uma manhã do nosso desafio aí de 40 dias de consagração a Deus, 40 dias com Deus, 40 dias de consagração, 40 dias de busca, 40 dias de reflexão. Esse tempo de quaresma, tempo da gente parar, reavaliar, como Jesus talvez entrar no nosso deserto pessoal e perceber nossas limitações, mas também nos recolocar, né, diante da vida, repensar algumas caminhadas, algumas trajetórias. Então esse é o tempo que a gente separou para isso. Tempo para a gente se colocar diante de Deus em quebrantamento e ouvir um pouquinho mais a voz dele, estar mais sensível para aquilo que ele tem para falar para nós. E hoje, nesse terceiro dia, tem uma pergunta, né, que é o tema que vai nos guiar nessa reflexão. O que dirige a sua vida? Essa é a pergunta de hoje. O texto de Eclesiastes, no capítulo 4, na tradução um pouquinho diferente da sua, a parte A, né, do versículo, diz: percebi que o que faz as pessoas correrem atrás do seu sucesso é a inveja. Na segunda parte, o autor vai dizer que isso é vaidade, isso também é vaidade, e correr atrás do vento. Todas e todos nós temos a nossa vida dirigida por algo. Tem algo que nos faz acordar pela manhã, tem algo que nos motiva, tem algo que nos leva nessa jornada diária, né? Nos mobiliza na busca dos nossos sonhos, né? O que dirige a nossa vida, o que orienta a nossa vida. Quando a gente pensa, né, em direção, a gente está pensando naquilo que guia, naquilo que controla. Né? O que dirige a sua vida? O que controla a sua vida? O que direciona a sua vida? Essa é a pergunta de hoje. E a gente pode ser dirigido, a gente pode ser controlado, a gente pode ser orientado, guiado por muitas circunstâncias. Nesse momento, por exemplo, a sua vida pode estar sendo orientada e guiada por alguns problemas que você está vivendo. Ela pode estar sendo guiada pela pressão de um prazo que você tem para a entrega de determinada coisa, um prazo limitado. A sua vida, a minha vida, né, ela pode estar sendo guiada por uma lembrança triste, uma lembrança dolorosa, por um temor que fica aí pungente. Então, muitos aspectos podem dirigir a nossa vida. E eu queria listar com você aqui cinco desses aspectos, né? 5 possibilidades de alguns aspectos que podem dirigir a nossa vida nessa trajetória. E aí talvez você se identifique com algum deles e talvez seja a hora da gente superá-los. Bom, muitas pessoas são dirigidas pela culpa. Como assim dirigidas pela culpa? Muitas pessoas não conseguem superar erros do passado. Elas não conseguem superar alguma dor do passado por algo que elas fizeram e elas vivem presas nesse lugar. Elas não conseguem entender que o valor delas excede aquilo que elas fizeram. E elas então se tornam atormentadas por essa culpa. Obviamente que nós somos hoje fruto de tudo que nos aconteceu. Também a nossa formação se dá devido a todas as nossas vivências, as nossas experiências, inclusive as nossas culpas. Mas quem deseja viver o propósito de Deus, quem deseja ser dirigido pelo amor de Deus, precisa superar a culpa, precisa superar essa dor. É tão interessante porque a segunda coisa que nós falamos é de pessoas que são dirigidas pelo medo. E quando a gente fala desse medo que aprisiona, né, temores que aprisionam a gente, experiências traumáticas, expectativas que nos iludiram, né? Então, a nossa infância, tantas coisas podem nos paralisar.
e pensando também na culpa, às vezes é mais fácil a gente perdoar outras pessoas do que se auto-perdoar. Então, quem quer viver dirigido, quem quer viver orientado, quem quer viver guiado pelos propósitos de Deus, precisa, em Deus, superar a culpa. Precisa superar o medo. O medo vai colocando a gente num lugar de tanta cautela, de tanto controle, que nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para nós. O texto sagrado lá em 1 João vai dizer que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque a gente pode se perguntar como é que a gente vai superar isso? Através da fé e através do amor, é que o texto sagrado diz para nós. O terceiro aspecto que pode dirigir a nossa vida, se nós não estivermos alicerçados no propósito de Deus, é o consumismo. Nós podemos ser guiadas e guiados pelo consumismo. O impulso da gente querer mais diante desse mundo que está colocado diante de nós, um mundo materialista, um mundo consumista, um mundo que afirma que nós precisamos ter para mostrar quem somos. É um desafio superar isso. E a impressão que o mundo dá é que se buscarmos isso, coisas, né, status, posição, nós seremos amados, nós estaremos protegidas e protegidos e nós nos sentiremos mais importantes. Acontece que, como o autor de Eclesiastes disse, tudo isso é correr atrás do vento, é vaidade, se a gente não estiver alicerçada no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Uma próxima coisa que também pode dirigir a nossa vida, é o rancor, a raiva. A gente pode, por causa do rancor, por causa da mágoa, por causa da raiva, se fechar para aquilo que Deus tem preparado para nós, se fechar para os relacionamentos, se fechar para as coisas novas, para a novidade de vida que Deus tem para nós. Ou ainda, né, você já deve ter visto isso, ou já pode ter experienciado isso, por causa dessa raiva antiga, tá sempre explodindo em cima das pessoas. Não ter autocontrole, não ter cuidado de quem está com você, e às vezes essa raiva, essa mágoa do passado faz com que você magoe, fira pessoas hoje. Olha que coisa tão triste quando nós somos guiados por esse sentimento, que é um sentimento que nos feriu no passado. É interessante pensar que a pessoa, né, que talvez tenha machucado você no passado, e talvez isso precise de um tratamento um pouco mais cuidadoso aí, mas ela nem se lembre, talvez ela tenha superado. E você ficar preso a essa dor, a essa angústia. Por quê? Porque não dispensa para essa pessoa o perdão. Não dispensa para essa situação o perdão. A gente sabe que nada pode mudar o passado. O passado, ele tá lá, ele existe. Eu li o mês passado o texto do Desmond Tutu, que é o livro do perdão. Que coisa tão interessante. E às vezes a gente se pensa, pessoas que já perdoaram, pessoas que se auto-perdoaram, pessoas que já não são dirigidas pelo medo. E às vezes é importante mesmo a gente revisitar dores antigas e perceber o que é que de verdade tem guiado a nossa vida e a nossa existência. Por último, depois da gente pensar, né, na culpa, na raiva, no medo, no consumismo como instrumentos ou como possibilidades de guia para a nossa vida, a última delas que eu queria listar hoje é a necessidade de aprovação. Como assim? Como assim, pastora?
Muitas e muitos de nós são guiados por expectativas que colocaram sobre nós. Às vezes expectativas da nossa casa, pais, mães, ou aqueles que cuidaram de nós, que nos amaram, que nos guiaram. Também os nossos cônjuges, esposas, maridos, talvez dos nossos filhos. Que mãe eles esperam, desejam que eu seja? Que pai eles esperam? Que mulher, que filha, que filho? E aí, toda a trajetória, toda a vida adulta, a gente vai construindo em cima das expectativas que as pessoas criaram ao nosso respeito. E isso vai nos aprisionando. Porque a gente é dirigido pela orientação dos outros, pelo desejo dos outros, pelas expectativas dos outros. Vivemos sempre preocupadas e preocupados com isso e não conseguimos vivenciar aquilo que Deus planejou para nós, porque cada uma e cada um de nós foi criada de forma pessoal e existe para nós um projeto que é íntimo, que é nosso, de relacionamento com o Pai e de vivência daquilo que Ele sonhou para nós, aquilo que Ele sonhou que nós fôssemos. Então, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de reflexão, nesse tempo de jejum, de oração, nesse tempo de busca da presença de Deus, peça que Ele, o Deus bondoso, o Deus bendito, o Deus amoroso, se aproxime de você. Entre nesse deserto com coragem. Entre nesse deserto com seu coração aberto. Caminhe por esse deserto com as possibilidades diante de você, pedindo a Ele que te ajude a superar a culpa, superar a raiva, o rancor, e aí nesse processo de perdão da outra e do outro que nos feriu, também processo de auto-perdão, para que a gente possa seguir nessa jornada. Peça a Ele, permita que Ele trate no seu coração o medo, através do amor, que faz superar todo o medo. Peça que Ele, nessa jornada, te ajude a entender que o seu valor não está naquilo que você pode possuir, que o seu valor não está no alto cargo, não está na sua formação, o seu valor não está nos bens que você intenta possuir ou nos bens que você possui. O seu valor está em você mesmo, porque foi Ele que te criou. Você é valiosa, você é valioso para Ele. E você cumpre um propósito nesse lugar. E que, por último, você não se guie pela aprovação da sociedade. Não se guie por aquilo que as pessoas criaram de expectativa sobre você. Mas que você encontre em Jesus o seu propósito. Que Ele seja aquele que te oriente, que te guie, porque isso vai com certeza dar muito mais sentido à sua existência. Isso vai simplificar a sua vida e direcionar você, estimular você para o grande projeto que Deus tem para você. Um autor, George Shaw, ele disse: essa é a verdadeira alegria da vida. Ser usada por um propósito reconhecido por você mesmo como digno. Ser uma força da natureza, em vez de um exaltado e egoísta amontoado de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Busque em Jesus esse propósito que te faz despertar todas as manhãs,
que te faz caminhar com alegria, com energia, com motivação, com direção e viver aquilo que Ele tem para sua caminhada, para sua jornada. Nós estamos nesse terceiro dia e para nós refletirmos, né, hoje, tem 3 aspectos aqui que eu quero colocar. O nosso tema de hoje, né? O que dirige a sua vida? Para o seu dia, para você refletir durante o dia hoje. O que dirige a sua vida? É a pergunta para você se fazer. A gente pode olhar para esse versículo, eu não vou falar nem o primeiro, mas esse de 1 João, que fala do amor, eu acho que ele é o que pode nos ajudar mais, né, durante essa caminhada. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Um versículo para você meditar durante todo esse dia. Que o amor de Jesus seja um guia para a sua caminhada. E, por último, a opinião das pessoas, dos meus amigos, é a força que dirige a minha vida? E uma última pergunta. Qual é a força que eu desejo que dirija a minha vida? Passe esse dia refletindo sobre isso. Passe esse dia com a palavra de Deus no seu coração. Passe esse dia se colocando diante do Senhor e pedindo que Ele seja aquele que te orienta. Bom, nós estamos chegando ao fim desse terceiro dia e eu quero orar com você por mais esse tempo que o Senhor nos deu. Aonde você está, você pode fechar os seus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Deus bondoso, Deus bendito, nós estamos na Tua presença. Pai, vivemos em um mundo muito hostil, um mundo, Senhor, de muitas impossibilidades, um mundo que nos aperta, que nos desencoraja, Deus. Um mundo que exige de nós, Senhor, muitas vezes que sejamos aquilo que não somos. Deus, mas nós, nessa manhã, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de deserto, nesse tempo de busca, nesse tempo de quebrantamento, nesse tempo de entrega, Senhor, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. A pergunta que nos foi feita é: o que dirige? O que orienta? O que conduz a nossa trajetória? Senhor, nós não queremos ser conduzidos a Deus. Não queremos ser conduzidos a Deus pelo medo. Não queremos ser conduzidos pelo rancor. Não queremos ser conduzidas e conduzidos pela culpa. Não desejamos, Senhor. Não desejamos ser conduzidos pelo consumismo. Ah, Deus, pela expectativa alheia. O nosso desejo é viver, Senhor, um propósito que Te agrade. É viver, Senhor, um propósito, ó Deus, que quando olharmos, Senhor, vejamos sentido para a nossa existência. E nós sabemos que esse sentido nós só encontramos em Ti, ó Deus. Por isso, nessa manhã, trata os nossos corações. Senhor, durante todo esse dia, trata as nossas vidas, as nossas emoções. Ajuda-nos, Senhor, a nos reorientar para viver aquilo que Tu tens para nós. Ah, Pai, olha para cada coração que está nos assistindo e que estará nos assistindo em outro momento. Cada anseio, cada dúvida, cada medo. E trata, Senhor, trata segundo a Tua bondade, segundo a Tua misericórdia. Que nós sejamos guiadas e guiados pelo Teu amor, pela Tua vida, pela fé que temos em Ti. Dá-nos um dia abençoado. Esse dia que começa, Deus, seja ele todo abençoado por Ti. Nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, Senhor, nas nossas casas, nos nossos encontros, na nossa jornada diária. Seja a Tua bênção sobre a vida do Teu povo. Nós Te pedimos isso e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um dia cheio da graça, cheio da direção dele para nós. Um cheiro e até amanhã.